Boa noite, meus amados irmãos. Bem-vindo a mais um programa da Igreja Evangélica Congregacional em Linhares, mais um estudo bíblico. Nós temos feito durante todo este momento de pandemia. Em meio a este momento que nós estamos atravessando, nós temos continuado a estudar as Escrituras e levar um estudo bíblico para você e para a sua família. É importante a participação sua e da sua família quanto aos estudos da Palavra do Senhor. Sabemos que o momento que estamos atravessando é um momento muito perigoso e é também muito desafiador para a nossa vida. Portanto, eu queria continuar te encorajando para que você permaneça nesse momento estudando. Eu tenho ouvido os relatos de pessoas que têm contado como têm aproveitado bem esse momento que nós estamos atravessando. Algumas pessoas têm dito que eles têm aproveitado esse momento para poder cultuar em família, para poder, com mais tempo, poderem estudar as Escrituras. E nós queremos, junto com você, poder auxiliar neste momento, trazendo um estudo da Palavra do Senhor. E esse é o propósito de nós estarmos aqui reunidos, para que possamos estudar a Palavra e compartilhar. E hoje nós estaremos dando continuidade ao estudo sobre a doutrina da Igreja. Participe conosco, aproveite, acompanhe e seja edificado em nome de Jesus. Amados irmãos, nós estamos estudando durante todas as quintas-feiras a doutrina da Igreja, uma importante doutrina na vida da Igreja e que é extremamente importante para este momento, conforme eu já disse no estudo anterior. Eu gostaria, antes de começarmos a estudar e a falar um pouco sobre a doutrina da Igreja, eu gostaria de orar e pedindo ao Senhor que Ele nos esclareça, que Ele nos ajude e nos dê entendimento para que nós possamos compreender de fato aquilo que Ele deseja e que possamos colocar em prática aquilo que Ele então ordenou. Feche seus olhos, ore comigo, peça ao Senhor para que Ele faça isso na sua vida e que haja uma compreensão dos desígnios do Senhor para a sua vida. Senhor nosso Deus, amado e soberano Pai, Deus de toda graça e misericórdia, Senhor e Rei, diante de Ti, ó Pai, nós queremos clamar ao Senhor, ó Deus, suplicar ao Senhor, batendo a Tua porta de misericórdia, rogando ao Senhor que nos conceda a graça, Deus, de compreendermos, ó Deus, a cada dia mais, com profundidade a Tua palavra. Mas não apenas, ó Deus, nos tornar, ó Deus, cheio de conhecimento, mas nos faça, ó Deus, ó Pai, pessoas que coloquem em prática, pessoas que aprendam, Deus, e levam o seu aprendizado para a prática. Senhor, somente o Senhor tem poder, ó Deus, de esclarecer a mente. Somente o Senhor é poderoso para fazer, ó Deus, com que sejamos, ó Deus, compelidos a cumprir a Tua palavra e fazermos aquilo que desejamos. A nossa oração nesse momento é para a Tua Igreja, Senhor. O momento que nós estamos atravessando, ó Deus, de tanta confusão, ó Deus, isso tem afetado a Igreja do Senhor. Ó Deus, muitos têm aproveitado, ó Deus, esse momento, ó Deus, para atacar a Igreja do Senhor. E nós queremos clamar ao Senhor, ó Deus, pela Tua intervenção divina. Que o Senhor conceda graça à Tua Igreja, Senhor, como o Senhor concedeu e concede, ó Deus, em momentos de tanta crise. Ajuda-nos, ó Deus, a atravessarmos esse momento para o Teu louvor. Ajuda-nos, ó Deus, a realmente, ó Deus, sermos, ó Deus, instrumento do Senhor neste momento. Que possamos fazer a diferença, Senhor, que possamos, ó Deus, de fato e de verdade, à luz das Tuas sagradas Escrituras, fazermos, ó Deus, a diferença como igreja, sendo sal e luz dessa terra. Por isso, ó Deus, a cada irmão que agora está assistindo este vídeo,
Que o Senhor possa, Deus, ó Pai, operar nas suas vidas, assim também como opere na minha vida, para que nos leve, ó Deus, ao comprometimento de fazermos aquilo pelo qual a Tua palavra nos ensina. Nos ajuda, nos encoraja, aquece o nosso coração, tira toda frieza, tira, Senhor, todo engano, tira tudo aquilo, ó Deus, que tenta contra a nossa vida, que tenta contra, ó Deus, atrapalhar a nossa caminhada. Eu oro, Deus, por aqueles, ó Deus, que neste momento estão desanimados na fé, estão desmotivados, ó Deus, vivendo esse momento. Eu oro, Deus, porque creio que o Senhor pode sim, ó Deus, neste tempo, restaurar e operar, e que esse momento seja um momento frutífero, de aproveitamento, ó Deus, aprendendo a remir o tempo, aproveitando cada oportunidade para o crescimento. Senhor, sei da minha limitação e reconheço, ó Deus, que somente o Senhor é digno de todo louvor e de toda glória. Por isso, ó Deus, suplicamos o Senhor, que o Senhor possa, Deus, alcançar a vida desse irmão, dessa irmã, ó Deus, que está junto conosco, e que esse momento seja um momento de edificação mútua, e que possamos sair desse momento, Deus, edificados e a cada dia mais fortificados na Tua rocha. Ser com o Teu povo, espalhado sobre esta terra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, nós estamos falando um pouco sobre a doutrina da igreja e hoje eu gostaria de tratar alguns aspectos da igreja. É importante a gente falar sobre os aspectos da igreja. Já pelo menos que eu queria deixar com os irmãos, 2 aspectos que nós podemos falar com relação à igreja do Senhor. Primeiro é o seu aspecto local. A igreja ela pode ser vista como um local. A gente pode falar da igreja em uma determinada localidade. Mas há também um aspecto que nós falamos da igreja no sentido universal. Dentro desses 2 aspectos, local e universal, nós podemos dizer também de igreja militante. A igreja local, ela em alguns livros, né, algumas pessoas, quando falam da igreja local, elas falam de uma igreja militante. É aquela igreja que está militando, está trabalhando, está lutando, né? E a igreja universal como uma igreja triunfante, aquela que é vencedora, aquela que já está, que triunfa e já goza nas mansões celestiais. Nós também falamos de igreja local como igreja visível, igreja universal como igreja invisível. Esses são os termos normalmente utilizados sobre a igreja. A igreja, ela é colocada como igreja local, militante, visível. Ora, ela é colocada como igreja universal, a igreja triunfante e invisível. A gente percebe esses 2 aspectos quando a gente estuda sobre a igreja. Quando você começa a se aprofundar no estudo da igreja, você vai ver essas definições que são colocadas como igreja. Igreja local, igreja universal. A gente percebe que no decorrer de tudo isso, a gente consegue facilmente distinguir uma da outra. Não é uma coisa tão difícil de a gente saber, né? São nomes, ora ou outra, elas são usadas como sinônimo de uma coisa ou outra, mas normalmente são esses termos que são usados. Igreja local, militante, visível. Igreja universal, triunfante, invisível. Normalmente esses termos são utilizados quando a gente fala da igreja. Eu queria passar um pouco sobre isso daqui junto com os irmãos, e eu gosto muito de tratar sobre este assunto, sobre a igreja. Sobre a igreja local, eu peguei uma citação do pastor Vanderly Lima Carreiro, que é o pastor congregacional, escritor do livro Nossa Doutrina e também da nossa revista de escola dominical Novo e Vivo Caminho. Ele diz que a igreja local é a reunião, a congregação das pessoas
que, tendo recebido a Cristo, dando testemunho de sua fé e sendo batizado, se reúne em um determinado local para a observação dos ensinos de Cristo, prática do culto e da vida cristã e propagação do Evangelho e testemunho público. Aqui o reverendo Vanderly, ele então sintetiza aqui, dizendo que o que é a igreja local? A igreja é uma congregação das pessoas que têm recebido a Cristo, aquelas que receberam a Cristo, aquelas que deram testemunho da sua fé e foram assim batizadas, e ela se reúne, essa reunião dessas pessoas é chamada então de igreja local. Ela está numa localidade e ela ali observa os ensinos de Cristo, pratica o culto e a vida cristã. Essa reunião então é chamada então de igreja local, onde ela está localizado em um determinado endereço. É interessante que a gente pode desde já definir, né? A igreja local já diz, já faz uma referência a uma localidade. É uma igreja que está localizada em uma determinada localização. Depois, a gente tem Berkhof, né, na sua teologia sistemática, ele diz que, com frequência, a palavra eclésia designa um círculo de crente de alguma localidade definida, uma igreja local, independente das questões se esses crentes estão reunidos para culto ou não. Algumas passagens apresentam a ideia de que se acham reunidos. Veja, aqui Berkhof diz que a palavra igreja, né, que é eclésia, designa um círculo de crente de alguma localidade definida. Então, o que é a igreja? A igreja é um círculo de crente, é um grupo de pessoas que se reúne em um lugar definido. Veja que Berkhof vai dizer que essa igreja local, independentemente da questão se eles estão reunidos para culto ou não. Em alguns casos a gente vai ver a igreja local com a ideia de uma reunião, né? Mas também há uma ideia de igreja local com a ideia apenas de localização. Vejamos, queria que você pudesse abrir lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 11. Os textos que nós iremos ler, a gente observa que eles estão reunidos. Aqui é um caso de igreja reunido, que é o primeiro caso que Berkhof cita. Abra lá a sua Bíblia, lá em Atos capítulo 5, e acompanhe comigo, para que a gente consiga fazer junto. Eu queria que esse momento, mesmo que é um vídeo, mas eu queria que você pudesse fazer junto, a gente pudesse de alguma forma interagir nesse momento, né? Então, pegue a sua Bíblia, abra a sua Bíblia lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo de número 11. O texto diz assim: e sobreveio grande temor a toda a igreja, e todos quantos ouviram a notícia deste acontecimento. Irmãos, a gente sempre tem que pegar o contexto para que a gente entenda o versículo, né? Já diz que um texto fora de contexto é um pretexto para a heresia. Então, para que a gente possa entender e não apenas ficar num texto, a gente precisa entender o contexto. Aqui o contexto é um contexto muito conhecido da igreja, que é aquele momento em que Ananias e Safira vão trazer a sua oferta. E eles então antecipadamente resolvem mentir quanto ao valor. E o que acontece ali é que Pedro vai então indagá-los, e aí eles vão mentir, e eles vão ali morrer. E essa situação agora, nós chegamos então no versículo 3. Quando tudo isso aconteceu, quando Ananias e Safira morrem, aí esse texto então, ele nos é apresentado. E sobreveio grande temor a toda a igreja. Veja que esse é o contexto de igreja aqui, a reunião daqueles irmãos que estavam ali prestando culto e que de repente aconteceu esse fato. Então aqui, a igreja aqui está no sentido de reunião. A igreja, o povo estava ali reunido. Aquela reunião então, aquele ajuntamento de pessoas aqui é descrito como a igreja reunida, né? Vejamos também
lá em Atos capítulo 11, versículo de número 26. Atos 11, 26, né? Temos aqui também agora um episódio de Barnabé com Paulo, né? Barnabé vai à procura de Paulo, né? Em Tarso, e o encontra. Aí o texto diz: tendo-o encontrado, levou para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Veja, aqui também a ideia aqui de igreja é reunião. Eles estavam reunidos aqui, né? Essa igreja se reunia e ali esses irmãos, eles ensinavam essas pessoas. Essa reunião, então, designava, então, igreja. Nós temos também outro texto muito conhecido, que é 1 Coríntios, capítulo de número 11, que vai citar 1 Coríntios, capítulo de número 11, e Paulo vai falar sobre a ceia. Paulo diz assim: porque, antes de tudo, estou informado de haver divisão entre vós quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. Então, aqui a ideia aqui é da reunião quanto igreja, um povo que se reunia, né, quanto igreja. Mas há outros textos, irmãos, que a ideia aqui não é uma ideia de reunião, tá bom? Tem uma outra conotação, né? Designa um outro tipo. Por exemplo, Romanos, capítulo de número 16, versículo 4. Aqui não é uma questão de reunião local, aqui é a palavra no seu estado mais abrangente. Diz assim o texto: os quais pela vida arriscaram, Romanos capítulo 16, versículo 4, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isso lhe agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Veja que aqui agora Paulo falando da igreja, ele não está mais falando da igreja com a questão de uma localidade específica, mas ele está falando de um encontro que fazia parte de toda aqueles irmãos que no caso aqui eram os gentios, né? Ele não está aqui determinando uma localidade específica, mas um grupo de pessoas que compunha a igreja do Senhor. O outro texto, irmãos, que nós podemos também aferir é o texto de 1 Coríntios, capítulo de número 16, versículo de número 1. Onde Paulo diz o seguinte: quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei a igreja da Galácia. Veja, aqui também aqui Paulo não está dizendo de uma igreja local, apenas uma igreja local. Mas Paulo aqui está fazendo menção a várias igrejas, né? a um povo que se reunia em várias localidades e que compunha uma área que chama-se aqui, então, Galácia. Então, quando Berkoff está dizendo para nós que a palavra igreja designa um ciclo de crente de alguma localidade definida, uma igreja local, independentemente da questão se esses crentes estão reunidos para culto ou não. Então, ora, a igreja vai ser colocada como uma reunião de culto, nos seus momentos de culto. Ora, a igreja vai ser colocada como a ideia não apenas de uma reunião de culto, mas de uma existência em alguma localidade, em algum ambiente. A gente poderia assim dizer. Há também, irmãos, no texto que a gente, na Bíblia, nós encontramos as igrejas domésticas, que são igrejas que que os cultos eram realizados em casas, né? Em alguns casos, a palavra denota-se o que se pode chamar de igreja doméstica, igreja nas casas de algumas pessoas. Por exemplo,
nós temos o texto lá de Romanos, capítulo 16, versículo 23, onde Paulo sauda a Gaio. Gaio hospedava o apóstolo Paulo e também hospedava na sua casa a igreja. E Paulo faz então menção de Gaio, né, na sua carta aos Romanos. Nós também temos Priscila e Áquila, né, que Paulo também vai citar lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 19, né? Paulo faz a saudação e ele diz: no Senhor, a igreja da Ásia vos sauda, no Senhor, muito vos saudam Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. É interessante, irmãos, a gente observar esses vários, né, nuances da igreja, porque a gente percebe que a igreja não é números. A igreja independe de números. A igreja, ela pode ser com 3, 4, ela é igreja. Quando o povo está ali reunido no nome do Senhor, cultuando, é a igreja do Senhor. A igreja ela não está preso à arquitetura de um lugar. A igreja não está preso a uma localidade. Ainda que nós usamos o espaço para o nosso culto, mas o que faz a igreja ser igreja é a reunião do seu povo. É quando a igreja ela se reúne, aqui é o local de culto da igreja, né? Mas o que torna isso daqui igreja é a presença dos irmãos, né? Quando a igreja está reunida, então é a igreja de Cristo que está ali reunida, é o povo de Deus, é a igreja, né? Por isso que a gente tem aí ambientes que não eram igreja e depois tornaram-se igreja quando então começaram a ter a participação de pessoas ali cultuando a Deus. Então não é estrutura que torna isso daqui igreja, mas o que torna a igreja, o que faz a igreja ser igreja é a reunião dos irmãos. Quando nós nos reunimos, é a igreja que está ali. Quando não há reunião, é a arquitetura da igreja ali, é o prédio da igreja. Igreja não é o seu prédio, igreja é a reunião, é o encontro, né? É a comunhão dos santos, como era costume de dizer os reformadores, né? Então, quando nós estamos reunidos, é a igreja reunida, aí é a igreja do Senhor mesmo. E essa igreja, ela independe de quantidade, ela independe de arquitetura. Nós conhecemos, né, alguns episódios de igrejas que se reuniam embaixo de árvores, e nem por isso deixava de ser igreja, né? O povo de Deus ali reunidos, depois eles construíram os seus prédios, mas a igreja ela estava ali reunida. Por isso, quando a gente vai para um culto no lar, um culto doméstico, é a igreja. Ali é o que? A igreja de Cristo que está ali, que independe de localidade, independe de número, né? Isso nos ajuda muito a avançar no pensamento quanto igreja. Como eu disse aos irmãos, nós temos dois aspectos. Nós falamos da igreja local, né? que é uma ideia de localidade, que ora pode ser marcada por um momento de culto, ou ora pode só designar uma localidade onde há ali as pessoas, né, que compõem a igreja. Mas há também um outro aspecto, que é a igreja universal. É claro que aqui o sentido de universal não é o sentido da universal que nós conhecemos muito hoje, do Macedo, não é isso, né? O texto universal aqui, a palavra, o termo universal aqui é para dizer sobre a abrangência dessa igreja, né? O pastor Vanderly, mais uma vez, nos diz que a igreja universal é a reunião dos crentes de todos os tempos, de todas as pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho e pela fé, sem distinção de grupos locais, nem estando o seu limitado por esse grupo. Berkoff vai nos dizer também que a Igreja Universal se refere a todo o corpo de fiéis, quer no céu, quer na terra, que se uniram ou se unirão a Cristo como seu Salvador. Então, a igreja local
é a igreja que está em uma determinada localidade. E a igreja universal? A igreja universal é a reunião, né, de todos os crentes, de todos os tempos e de todas as pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho. É algo abrangente, é algo que vai do norte ao sul, do leste ao oeste, é algo que vai todas as nações, né? Por isso que se chama universal, é que ela engloba todo o território, né? É aqueles que foram alcançados pelo Evangelho, independente da sua localização, né? Independente até mesmo do seu tempo, né? Faz parte aqueles que já vieram, faz parte esses que estão presentes e farão parte aqueles ainda que talvez virão nascer e que irão receber o Senhor Jesus como Senhor Salvador. Ela é a igreja que compõe todos os salvos em Cristo Jesus. Sobre isso, irmãos, nós podemos também olhar alguns textos, por exemplo, o texto lá de Hebreus capítulo 12, versículo 22 e 23, eu mais uma vez peço aos irmãos que acompanhem, mesmo que esteja na tela, estejam talvez um pouco pequeno, mas acompanhem na sua Bíblia aí, o texto é Hebreus capítulo 12, versículo 22 e 23, diz o seguinte: mas tende chegado ao monte de Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e as incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e a igreja dos primogênitos, arrolado nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e ao Espírito do justo aperfeiçoado. Veja que esta igreja aqui não é uma igreja que está em uma localidade, mas compõe todos os crentes salvos, todos aqueles que estão arrolados no céu, que estão no rol de membros do céu, nós poderíamos assim dizer, né? Veja também, queridos, aqui Paulo falando sobre a igreja, mas a igreja agora no sentido universal. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Veja que aqui Paulo está falando de que Deus pôs todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. A igreja aqui, Paulo não está falando de uma localidade. É importante, irmãos, nós ressaltarmos isso. Muitas vezes nós usamos a figura do corpo, né, num pensamento apenas local da igreja. Nós falamos, né, que a igreja é um corpo e os irmãos são parte deste corpo. É uma realidade. Mas nós precisamos entender isso num âmbito ainda maior, que é o quê? É que cada igreja que verdadeiramente serve a Cristo, cada igreja que prega com fidelidade as Sagradas Escrituras, nós fazemos parte deste corpo de todas as igrejas. Nós fazemos parte desta igreja, deste corpo. Então, cada igreja é membro do corpo de Cristo. E isso é importante a gente afirmar. Não é apenas a igreja, né? Porque a ideia muitas vezes que nós temos é do corpo apenas na igreja local. Não. A igreja, o corpo de Cristo, é também a reunião de todos os verdadeiros crentes que fazem parte da igreja de Cristo. É importante, eu creio que é importante ressaltar. A gente vai falar mais um pouquinho mais à frente sobre isso, acredito. Mais um texto. Paulo aqui escrevendo aos Colossenses, vai nos dizer agora: me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Vejam aqui a ideia da igreja como corpo de Cristo, mas não uma igreja apenas local, mas a reunião de todo o povo de Deus. Eu queria fazer algumas considerações que eu acredito ser pertinentes e importantes. A primeira delas, irmãos, é que ainda que tenha várias igrejas locais, há somente uma igreja universal. Veja isso lá em Efésios. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 4. Vai dizer: há somente um corpo
e um espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. Veja, ainda que nós tenhamos várias igrejas locais espalhadas pelo todo mundo, há só uma igreja universal. Por isso que ela recebe o nome de universal, porque ela abrange todas as igrejas do universo. Ela abrange todas as igrejas que verdadeiramente têm ali servos do Deus vivo, tá? Então, temos várias igrejas locais, mas há um só corpo. Não existe um corpo da igreja congregacional, um corpo da igreja assembleia, um corpo da igreja presbiteriana, não. É um único corpo. É um único corpo. Porque o corpo de Cristo não é dividido. O fato de ser um único corpo nos faz unido a esses irmãos, mesmo que nós participamos de denominações diferentes, de igrejas diferentes, mas nós somos irmãos um com eles. Independentemente, isso é tão maravilhoso, irmãos, porque nós somos unidos com irmãos até mesmo que têm outra língua que nós. Nós fomos unidos no mesmo corpo, fazemos parte da mesma família. Por isso que, mesmo que nós fôssemos para um outro país e lá tivéssemos uma igreja e lá encontrasse, são irmãos junto conosco, que fazem parte deste mesmo corpo. Então, a nossa união com Cristo torna-nos unidos com todos esses irmãos. Então, a igreja local, ela pode ter várias igrejas locais, mas há um só corpo, onde todo mundo foi unido no mesmo corpo. E isso deve nos levar a uma unidade com relação ao reino de Deus, né? Nós temos as nossas diferenças litúrgicas, nossas diferenças de governo, mas com relação ao senhorio, fazemos parte do mesmo senhorio. Temos um único cabeça que governa todo o corpo, seja ele independente da sua denominação. A igreja local é a manifestação visível da igreja universal, que é invisível. Veja, o que é a igreja local? A igreja local é a manifestação visível da igreja universal. Nós não podemos ver a igreja universal, porque ela é invisível. Mas nós vemos a sua ação. A sua ação, ela é visível. Por exemplo, um exemplo que a gente dá para isso é a alma, né? Ninguém vê alma, mas o corpo transmite o sentimento da alma. Pelo corpo, pela manifestação do corpo, nós podemos ver algumas coisas da alma. A alma, ela se manifesta através do corpo. Assim também acontece com a igreja visível. Ela é a manifestação visível. Nós não podemos ver, nós sabemos que ela existe. Nós sabemos que ela é presente, mas nós não podemos ver, não é tangível, nós não podemos pegar. Mas nós podemos, pela igreja local, poder ver a manifestação desta igreja invisível, assim como a alma com o corpo, tá bom? Vamos lá, eu acho que deixa eu ver aqui. Isso. Uma outra consideração, queridos, que eu queria deixar com os irmãos, é uma consideração que eu acho importante. Primeiro, não há como ser cristão sem ser membro da igreja espiritual invisível. Não há como, querido. Se você é um cristão, se você de fato, de verdade, você entregou a sua vida a Cristo, você faz parte, você foi na sua união com Cristo, no momento que você então entregou a sua vida a Cristo, você foi unido, você faz parte agora desta igreja universal. E é impossível ser membro da igreja universal, que é invisível, sem você ser de fato cristão. O cristão ele está arrolado. Então ser cristão já diz que nós somos então membro desta igreja invisível, tá bom? Não há como você ser cristão sem ser membro dessa igreja invisível. Porém, e aí que vem essa ressalva, né? Algumas exceções ela acontece. Por exemplo,
Em algumas exceções, é possível a pessoa ser membro da igreja invisível sem ter sido participante da igreja visível. Isso é importante, tá bom? Isso aqui, o que está dizendo aqui? Há em algumas exceções, né? Isso não é regra, é exceção. Em alguns casos, né, a gente poderia assim dizer, tem pessoas que elas fazem parte da igreja invisível, mas ela não fez parte da igreja visível. Um caso desse que eu acredito que a gente poderia citar assim, bem rápido assim, seria o ladrão na cruz. Não é o ladrão da cruz não, porque ele não roubou a cruz, é o ladrão na cruz. Tá? Então, o ladrão na cruz, ele não fez parte de igreja visível alguma. Mas ele, ao crer em Cristo, a ser unido a Cristo, ele tornou-se então membro da Igreja Universal. E agora ele faz parte dessa Igreja Universal e ele não fez parte então dessa Igreja visível, ele não congregou em uma igreja. E nós temos alguns casos de exceção, tá bom? Não quer dizer que, então eu posso ser membro da Igreja Universal, invisível, sem ser membro da igreja local. Isso é uma exceção. A gente vai ver e a gente vai entender, eu vou citar mais um pouco à frente, que o ser membro da Igreja Universal já nos leva ao participar de uma igreja local, tá bom? Igualmente, é possível ser membro da igreja visível e não ser membro da igreja invisível. Essa também acontece, pode acontecer, né? A pessoa ser membro, ela está arrolada num hall de membro de uma igreja local, mas ela não está na igreja universal. Um exemplo claro disso, Jesus cita, né, ali no final do Sermão da Montanha. A gente tem ali o texto que a gente pode falar um pouco, que é lá em Mateus capítulo 7, que Jesus diz, olha, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então você pode ter pessoas que fazem parte da membresia da igreja aqui, mas que ela de fato não faz parte da membresia da igreja universal. Por quê? Porque não houve nela um verdadeiro novo nascimento. Ela apenas ficou ali por alguma situação, por algum motivo, mas se não houve nela um verdadeiro nascimento, se ela não nasceu de novo, ela só fez parte do rol de membro daquela igreja local. Então, o que a gente pode dizer é que ser membro de uma igreja local não é segurança e certeza para que a pessoa faça parte da igreja universal, ok? Veja, Berkhof sintetiza isso aqui da seguinte forma, sobre a igreja local e universal. A igreja invisível é a igreja como Deus vê. Uma igreja que só contém crente. Olha, que interessante. A igreja invisível é a igreja como Deus vê. É uma igreja que é vista na sua essência. É aquela igreja que Deus vê. Ao passo que a igreja visível é a igreja como o homem vê. E aqui já é uma diferença. Uma coisa é como Deus vê, outra coisa é como o homem vê, né? Composta dos que professam a Jesus Cristo juntamente com seus filhos e, portanto, julgados como sendo a comunidade do santo. Este pode conter e sempre contém, de fato, alguns que ainda não foram regenerados, né? E aqui isso é claro. Né? Se na igreja invisível, que é a igreja como Deus vê, ali não há pessoas que não foram regeneradas. Todos que fazem parte da igreja invisível é aquelas pelo qual Deus salvou. E os que fazem parte da igreja visível, ela compõe pessoas que foram regeneradas e pessoas que não foram regeneradas. Nesse sentido, não compete a nós determinar ou dizer quem é salvo e quem não é salvo. Isso compete a Deus. Nenhum homem está autorizado a fazer isso. É claro, por quê? Porque muitas vezes nos falta conhecimento, né? A gente pode conhecer o externo da pessoa. A gente pode conhecer algumas coisas que a pessoa faz, mas só Deus sabe se aquela pessoa realmente ela é salva em Cristo Jesus.
esse texto mesmo que eu citei de Mateus capítulo 7 aqui, a gente vê claramente, olha o que essas pessoas faziam. Elas curavam, elas expulsavam demônio, faziam milagre, profetizavam. Talvez as pessoas olhavam para essas pessoas e diziam assim, não, essa daí é salva, mas não é, né? As aparências, elas enganam. Então, só Deus de fato, irmãos, consegue distinguir quem de fato é santo e quem de fato quem é salvo e quem não é salvo. Nós, como igreja, temos apenas que pregar a verdade e mediante aquilo que é colocado e a resposta, o que cabe a nós é realmente reconhecer aquilo ali mediante, é claro que a igreja percebe, né? E então ter como crente em Cristo Jesus. Mas somente Deus é que de fato sabe, claro, a pessoa, né? De fato sabe se de fato é um salvo ou não, tá bom? Mas a Igreja Universal é composta de todos os salvos. A igreja local é composta de pessoas que foram salvas ou pessoas ainda até mesmo que não foram salvas. Quando se fala, e aqui eu acho também interessante, quando se fala de uma igreja visível e invisível, não se refere a duas igrejas. É importante olhar isso. Não é duas igrejas que está falando, mas dois aspectos de uma única igreja. É uma igreja que tem dois aspectos, o aspecto visível e invisível. Dr. Kaller vai nos falar um pouco sobre isso no nosso artigo de fé, no artigo de número 19, ele diz o seguinte: a igreja de Cristo no céu e na terra é uma só, e compõe-se de todos sinceros crentes no Redentor, os quais foram escolhidos por Deus antes de haver um mundo para serem chamados e convertidos nesta vida e glorificados durante toda a eternidade. Que artigo belíssimo, né, irmãos? Nós temos, irmãos, uma excelente doutrina, né? É maravilhoso você olhar e ver riquezas tão profundas, sintetizada em um breve artigo, né? Veja, irmãos, quando é que nós passamos a pertencer à Igreja Universal? Quando nós unimos a Cristo. E aí que está o X da questão. Quando nós pertencemos, ao passarmos a pertencer à Igreja Universal, que é a Igreja Invisível, que é a nossa união com Cristo, como consequência de nós pertencermos a essa Igreja Universal, nós seremos impelidos pelo Espírito e pela Palavra a participarmos de uma igreja local. Veja, esta união nos faz unidos com todos os salvos de diferente época e localidade, independente de classe social ou gêneros. É o que diz lá em Gálatas. Abra lá a sua Bíblia rapidamente lá em Gálatas, capítulo de número 3, versículo de número 28, diz assim: dessarte que não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. Veja, querido, o que nos faz unidos? Muitas coisas, irmãos, pode nos fazer desunidos, mas uma coisa nos une como igreja, é a nossa união ao mesmo Senhor, ao participarmos do mesmo corpo. A igreja é algo extraordinário, irmão, é fantástico a igreja, porque a igreja ela é composta de pessoas diferentes de temperamentos, diferentes de pensamentos, diferentes de idade, diferentes de gêneros, de classe social, mas no meio dessa grande diferença há algo que nos une, que nos faz irmãos, que é a nossa união com Cristo, né? É isso que Paulo vai dizer, porque todos vós sois um em Cristo, né? Um em Cristo. Nesta união passamos a fazer parte do corpo de Cristo. E nós fazemos parte agora não apenas de uma igreja local, mas nós fazemos parte da igreja universal. Igrejas onde se reúne todo o santo, aqueles que foram salvos em Cristo Jesus.
Veja, irmãos, nós fomos projetados por Deus para vivermos unidos. Ele nos fez interdependente. Não temos como desenvolver de forma saudável e separado um dos outros. É isso que vai dizer Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 16. Acompanhe comigo. De que todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo. Veja aqui, olha como é belo, queridos, como Paulo trata a igreja. Ele trata a igreja como um corpo e ele fala de uma necessidade. A necessidade de o corpo estar bem ajustado. A necessidade de o corpo andar em harmonia, em cooperação. Isso é tão importante da vida da igreja, queridos. A nossa união e a nossa cooperação e a nossa harmonia deve fazer parte da vida desta igreja, como reflexo da nossa união com Cristo. Precisamos olhar para a igreja e vermos que cada um dentro dessa igreja, ele precisa andar de forma harmoniosa. Não pode uma perna puxar para um lado, outra perna puxar para o outro, ou o braço querer uma coisa, outro braço querer outra coisa. Imagine isso, irmãos. Imagine isso. É um povo unido, andando todo mundo. Por isso que tem que ter harmonia, tem que ter cooperação. É isso que o texto diz, que nós fomos feitos. Deus nos projetou interdependente. Somos dependentes um do outro. Não temos todo momento que a igreja decide cada um fazer aquilo que deseja e andar cada um conforme quer, nós vemos que a igreja não caminha, ela não avança. Por quê? Porque a igreja ela só avança quando ela compreende a sua necessidade de juntos como corpo, todo mundo caminhar. Porque Deus, irmão, nos concedeu os dons diversos. E aqui eu descrevo talvez uma das grandes dificuldades das igrejas, né? E os descompassos da igreja provém justamente disso. É porque muitas vezes querem dar ênfase a um dom em detrimento do outro. E quando nós precisamos entender que todos os dons compõem um único corpo, e todos nós devemos utilizar esses dons que Deus nos deu para que nós possamos caminharmos juntos. Deus não deu talentos e dons iguais para todos, mas são diversos. E nós precisamos observar essa diversidade e entender que o dom que Deus te concedeu, Ele te concedeu para que você pudesse abençoar outro. Ele não deu este dom para você, mas Ele te deu este dom para que você use para o aperfeiçoamento do outro. É interessante isso, né? Igual, por exemplo, quando Deus te deu um dom de cura, Ele não deu um dom de cura para você se curar, Ele deu um dom de cura para você orar pela enfermidade, cura de alguém, né? Quando Deus te deu uma palavra, né, para que você trouxesse uma palavra, ou Deus te revelou algo, alguma coisa assim, Ele não revelou você, mas Ele revelou para você fazer isso na vida de outra pessoa, né? Então você percebe que o dom que foi dado a você para que você possa utilizar no aperfeiçoamento de outros, e é assim que a gente deve trabalhar. O grande problema nosso é quando a gente quer utilizar tudo isso apenas para o nosso benefício, para a nossa autopromoção, e aí a gente vê grande dificuldade nesse sentido. Então é preciso que a gente tome cuidado com isso, tá bom, queridos? Eu caminho para o encerramento dizendo o seguinte: aqueles que têm um relacionamento e comunhão com Cristo Jesus não podem deixar de ter um relacionamento e comunhão uns com o outro. Jeff Johnson, um excelente livro, recomendo aos irmãos, que fala sobre a natureza da igreja. Muito bom esse livro. E eu finalizo com uma palavra do apóstolo Paulo, né, dizendo lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, para que, se eu tardar, fique ciente de como deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Queridos, foi um prazer compartilhar desse momento com os irmãos, compartilhar um pouco da palavra, enriquecendo um pouco as nossas vidas, e que esse estudo possa ter edificado a sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus aplique essa verdade ao seu coração e te conceda que nós possamos a cada dia caminharmos juntos, servindo uns aos outros. Deus abençoe os irmãos
Lembrando os irmãos que esse final de semana nós temos o nosso culto aqui na sede, nós temos o nosso culto de Santa Ceia, né? Conforme nosso irmão Jacques anunciou no domingo, né? Nós iremos disponibilizar a questão para que a gente possa ver a quantidade dos irmãos, então você já pode estar procurando para que a gente possa, então, fazendo a lista de pessoas que irão participar do culto presencial. Nós temos as nossas atividades que têm ocorrido, né? Nossas escolas dominicais têm ocorrido, nosso trabalho com as crianças tem ocorrido, conectando com Jesus, tem sido desenvolvido, a escola dominical com as crianças, né? Nós temos feito a maleta Culto no Lar, que tem sido uma bênção ali na congregação, as escolas dominicais com os adultos, e que a igreja tem caminhando nesse momento. Como nós temos dito, né? É a igreja em movimento em tempo de isolamento. Que Deus abençoe a sua vida e te conceda uma ótima noite, em nome de Jesus.